Muito bem. Bom dia, desculpem atrasar um pouquinho, vocês viram, a gente estava terminando o artigo do procurador do Betim. Nós vamos lá. Tudo bem, né? Primeiro, agradecer ao senhor e à sua equipe aí, assessoria, pela atenção que tiveram com a gente, por estar nos recebendo e queremos tornar essa reunião hoje o mais produtiva possível. Nós fizemos um protocolo de um documento que a gente gostaria de passar ao nome do senhor, que tem tudo que a gente vai falar, está por escrito, fizemos na presidência, deve estar sendo encaminhado ao senhor. Há um pequeno equívoco aí, ainda saiu com o nome do antigo relator, mas nós já fizemos a correção lá no protocolo, vai chegar. Da nossa parte, a gente queria ressaltar que várias das questões que estão sendo tratadas na CPI são questões não apenas jurídicas, mas que foram devidamente trabalhadas e tramitadas dentro do Poder Judiciário. Na manifestação a gente coloca os números dos contratos, destaca que o contrato ficou inadimplente, faltou pagamento, que depois foi feita uma confissão de dívida, que a inadimplência permaneceu, o que levou a empresa a entrar com uma ação judicial. Nessa ação judicial nunca se questionou o valor principal em determinado... de juros, né? Da forma dos juros, exato. Mas que essa discussão em torno dos juros que existiu chegou nos tribunais superiores, no plano da STJ. Dona Renato, só tirar uma dúvida com o senhor, com a informação que o senhor deu antes. Todo o valor dessa confissão de dívida lá do Sérgio Ferrara, do final da década de 80, é relativa a parcelas inadimplidas ou há também valores relativos a claims de alteração de escopo? O senhor se lembra disso? Só uma pergunta. Parcela inadimplida. Só parcelas inadimplidas, porque chegou num determinado momento... que houve um inadimplemento. Isso eu me recordo, eu só não entendi lá pelas vezes, porque a gente não acabou de analisar o processo ainda. Se haveria também, para além disso, e aí eu falo processo, não é nem o processo judicial, não, porque o processo judicial já parte da confissão. Eu falo do processo legislativo que autorizou o Ferrara a fazer a confissão de dívida lá no final da década de 80, já não consegui entender ainda se ele era só relativo a parcelas inadimplidas ou se também havia só parcelas inadimplidas. Eu até fiquei na dúvida, mas é sempre importante esclarecer. Porque nós estamos falando de coisa de 40, 30 anos atrás. Exato, é por isso que eu estou perguntando assim, né? Tudo é de memória, ninguém tem, é só por causa de documento. Então, por favor. E há uma dificuldade natural em torno dos valores, porque são moedas diferentes, de períodos diferentes. Entretanto, claro que os valores foram debatidos no judiciário, houve perícia, houve intervenção do Ministério Público, isso é muito importante se dizer, e quando se ganhou no STJ, a própria Prefeitura desistiu de recorrer. Nós pontuamos isso aí nesses esclarecimentos, está tudo bem documentado. E foi então, diante dessa desistência e com a retomada da ação de execução, que a Prefeitura entendeu por bem fazer essa lei que vem sendo analisada, mas depois que já havia seguido todo o trâmite perante o Poder Judiciário. E, apesar de ter sido feita uma lei, o valor continuou tendo problema, e no final se entrou também com uma ação popular, novamente se questionando tudo, e é mais uma ação que também chegou ao seu trânsito em julgados sem que houvesse reversão daquilo que a empresa vem questionando como devido pelas obras que foram realizadas. Não sei se os senhores vão se recordar disso, isso é uma coisa que me incomoda mais pelo formato. A gente já pediu a SUDECAP essas explicações, mas há lá, pouco antes da assinatura da confissão de dívida pelo Ferrara, um envio da SUDECAP à Prefeitura de 4 ofícios alterando o valor da base da confissão. Nós ainda não conseguimos localizar aqui, aí eu estou só ponderando, porque já que nós estamos tendo essa oportunidade de conversa, é sempre útil. Nós ainda não conseguimos identificar aqui por que a SUDECAP estava alterando, é uma alteração de 30% no valor da dívida. Ela sai de 3 milhões de JNs para 4 milhões e poucos JNs. Nós ainda não conseguimos entender por que a SUDECAP estaria mandando incluir, porque ela não faz referência a nada. Literalmente, no documento que está no processo judicial, só uma lauda dizendo, por favor, incluir ainda o saldo de... Eu estou pontuando isso, doutor, porque eu acho que são pontos que para nós vão ser importantes serem
compreendidos e que dizem respeito diretamente a Andrade. Então, se em algum momento vocês identificarem o lastro desse cálculo, isso é coisa para nós muito importante, tentar entender como é que o valor foi quantificado e por que ele foi alterado nesse percentual. Pode ser uma explicação contratual simples, ela só não está visível nesse momento. Então, acho que é um ponto que eu, pelo menos, ainda não consegui compreender. Nós estamos anotando aqui o questionamento e vamos pesquisar junto à empresa para poder dar uma resposta satisfatória. Como é um processo muito antigo, passou por várias fases, várias instâncias, e como principalmente o tempo fez com que personagens que estavam relacionados mudaram. Muita gente já faleceu. Exato. Algumas questões a gente também tem dificuldade, mas nós vamos anotar e trazer de novo. Eu sei que nós também vamos descer, doutores, a uma discussão mais profunda da liquidação do acordo, porque a gente não conseguiu ainda compreender qual foi o fluxo de pagamentos. O fluxo não foi de acordo com o acordado. Se foi inadimplência da prefeitura, a gente ainda não chegou nesse ponto, mas está muito claro para a gente que as parcelas elas não obedeceram ao que estava previsto. Então, isso é um questionamento que certamente também será feito, Andrade. Eu já estou só antecipando, porque eu acho que se vocês puderem já estruturar o que foi o fluxo de recebimento, para nós aqui, esse é um ponto que eu não tenho dúvida que nós vamos chegar mesmo. Nós temos, eu acho que os senhores já devem ter visto, as audiências de oitiva das testemunhas começando a partir da primeira semana de março. Então vamos seguir, se eu não me engano, com 5 sessões de oitiva. E há até uma intimação para oitiva dos representantes da própria Andrade. Da própria Andrade e, na verdade, do ex-presidente também. Neste ponto aí parece que tem um equívoco, porque saiu uma matéria, que a gente não sabe de forma oficial, mas que consta o Otávio Azevedo como presidente da Andrade Engenharia, Andrade Gutierrez Engenharia, e saiu o nome de Roberto Torres Faria. E um dos dois foi presidente, foram presidente da Andrade. Não é Roberto Torres Faria, Renato Torres Faria. Ele é presidente da Andrade Gutierrez Concessões, não tem nada a ver com esse assunto, é uma outra divisão da empresa. E o Otávio Azevedo, ele foi presidente da holding. Tá? Na época... O Otávio certamente vai ser mantido o pedido de oitiva dele por conta de uma notícia de que na delação que ele fez, entre o material que a Polícia Federal recolheu, há algumas conversas dele com o prefeito Márcio Lacerda. Então, com relação a ele, eu acho que vai ser mantida. Claro, qualquer informação que vocês tenham para mandar para a gente pondera. É bom que chegue o quanto antes essas ponderações, para que a gente possa deliberar sobre elas antes da data, para não ficar uma coisa chata, apesar de eu achar que o oitiva dele está marcada para bem adiante no mês de março. Agora, sobre o presidente da Andrade Engenharia, se estiver errado lá a indicação, uma informação simples dele mesmo dizendo que não é o presidente, a comissão vai analisar e eventualmente substituir a intimação. Inclusive, se quiser intimar quem é a pessoa mais adequada para ter as informações. Pois é, a gente gostaria de sugerir em razão do tempo, exatamente. Porque o presidente da época já está falecido e muitas pessoas já se aposentaram, então a gente teria que... Problema nenhum, eu acho só que se vocês puderem chegar à conclusão de quem é a pessoa que detém as informações mais adequadas, isso vai ser avaliado na próxima reunião da comissão, no dia 2 de março. É isso? 2 de março. Que é segunda-feira, exatamente, que é 2 segundas-feiras. E aí nela mesmo, se o documento já estiver aqui, a gente já pode deliberar sobre essa petição na própria reunião. Sim. Porque o objetivo, obviamente, doutores, não é ficar constrangendo ninguém. Então eu vi quem efetivamente tenha informação para dar. Agora, quem é o presidente da Andrade Engenharia mas hoje? Também, talvez nem seja o presidente que seja a pessoa adequada. Eu acho que vale a pena vocês refletirem até nos... Tem que ser alguém. E aí na petição até ponderar por que a indicação é essa. Porque para a comissão o que interessa é ter acesso à informação. Alguém que a tenha personagem em si é menos relevante.
Bom, alguma outra Não, questão? Tem uma questão que acaba sendo conexa, mas não diz necessariamente respeito a Belo Horizonte, que é a questão de Betim. Eu acho importante a gente dar a informação de que o que está sendo levantado de que a assinatura é falsa, a gente já fez 2 laudos com institutos de São Paulo, com peritos renomados, e esses peritos chegaram a conclusões diferentes e questionam seriamente a metodologia que foi feita pela Prefeitura de Betim. Eu sei que essa é uma questão jurídica mais aprofundada, eu sei que isso logicamente exige um debate maior, mas como tem sido levantado principalmente pela imprensa, pelo jornal O Tempo, e tem tido alguma repercussão, a gente gostaria de pontuar que nós estamos prontos para travar com o máximo de seriedade o enfrentamento desse ponto. Apesar de eu achar que em Belo Horizonte essa é uma questão talvez menos latente, a menos que a gente vá discutir alguma coisa com relação a Sérgio Ferrara, mas no que diz respeito ao acordo mais recente, obviamente tem autorização legislativa, não é esse o centro da nossa discussão, né? Lá me parece que não houve tramitação legislativa sobre o acordo, né? Nem sobre a construção. Aqui nós temos 2 processos legislativos completos, então eu acho que não há dúvida de que os prefeitos assinaram. A dúvida que pode haver é sobre o conteúdo dos documentos, mas acho que nós não temos dúvida com relação, pelo menos, à assinatura dos prefeitos. E nós estamos levantando tudo com muito cuidado, até porque tem nos chamado muita atenção a forma como a informação está sendo processada, a sua origem, e uma das questões que nos chamou muita atenção é que uma possível pessoa teria procurado alguém ligado à prefeitura e dito que aquela assinatura não era dela. Isso nos chamou muita atenção, essa pessoa seria José Dirceu da Silveira, e a gente conseguiu o atestado de óbito dela, que é anterior à data que se relata que teria havido esse encontro. Então, são questões que nós estamos levantando, volto a repetir, com seriedade, com responsabilidade. Como eu sou advogado e vivo de processo, prova, defesa, toda a nossa metodologia de trabalho diário, que é argumento, prova, nós estamos trazendo como experiência para esse processo. Então tem algumas questões que estão nos chamando muita atenção e que nós vamos começar agora efetivamente a tomar as devidas providências em razão das coisas que estamos encontrando. Muito bem. Eu acredito, doutores, que nós não vamos discutir, pelo menos por hora, eu não visualizo uma discussão sobre a assinatura de prefeitos efetivamente. Apesar dos 2 prefeitos que assinaram os documentos serem já falecidos, como eu disse, são documentos que tramitaram, dependeram de autorização legislativa prévia. Isso. Acho que o centro da nossa discussão a essa altura é avaliar o conteúdo dos documentos, não a sua existência. Assim, para nós parece que eles são efetivamente documentos existentes, válidos do ponto de vista formal, é uma discussão sobre conteúdo. Então, eu entendo a ponderação do senhor, acho que espero que a questão se esclareça em Betim com velocidade. Se depender da gente, a gente está à disposição. E assim, eu acho que o ponto nevrálgico da situação é que, com relação ao valor, isso foi discutido no processo judicial, né? Então houve enfrentamento por parte da Procuradoria do município, por parte da SUDECAP, do Ministério Público Estadual, de juízes, desembargadores e foi até o STJ, né? Então assim, é muito estranho suscitar uma polêmica dentro de uma situação processual, porque tudo nasceu do processo, né? Então, essa é a questão que a gente